Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre matrizes. Uma matriz é uma tabela organizada em linhas e colunas no formato M por N, em que M representa o número de linhas e N representa o número de colunas dessa matriz. Por exemplo, uma matriz 2 por 3 vai ter 2 linhas e 3 colunas. Os elementos de uma matriz podem ser representados por A e J, em que o I vai representar o número da linha em que esse elemento está localizado e o J vai representar o número da coluna onde esse elemento se encontra. Por exemplo, utilizando a mesma matriz do slide anterior, o elemento A12 vai estar situado na linha 1 e na coluna 2, que a gente pode ver aqui que vai ser o número 8. Então, para essa matriz, o elemento A12 é igual a 8. Algumas matrizes especiais que a gente pode mencionar são a matriz linha, que vai ser constituída apenas de uma linha e o número de colunas pode variar. A matriz coluna, que ao contrário da matriz linha vai ter apenas uma coluna e o número de linhas pode variar. Temos também a matriz nula, que é constituída apenas de zeros, independente do tamanho que ela possua. Temos a matriz quadrada, que vai ter o mesmo número de linhas e de colunas. Aqui nós temos a matriz 2 por 2 e uma matriz 3 por 3. Nessas matrizes quadradas, é importante notar a presença dos seguintes elementos, que são a diagonal principal e a diagonal secundária. Existem alguns tipos de matrizes especiais que dependem de outras para existir, como é o caso da matriz transposta. Uma matriz transposta é igual a uma primeira matriz, entretanto a gente troca a posição das linhas com as colunas. Por exemplo, eu tenho aqui a matriz A. Observe que a primeira linha é composta pelos números 8 e 27. A matriz A transposta vai ter os elementos 8 e 27 formando a primeira coluna, visto que a princípio eles constituíam a primeira linha. A matriz oposta também depende de uma outra matriz para poder existir. Tomando essa mesma matriz A matriz oposta a ela vai ter todos os elementos com sinal trocado. Os positivos passam a ser negativos e os negativos passam a ser positivos. Na matriz identidade, todos os elementos da diagonal principal vão ser iguais a 1 e o restante vai ser igual a 0. Observe que essas matrizes são obrigatoriamente quadradas, pois apenas as matrizes quadradas possuem diagonal principal. Aqui a gente tem uma matriz identidade 2 por 2 e uma matriz identidade 3 por 3. A matriz inversa também vai depender de uma primeira matriz para existir. Uma matriz inversa é aquela que, quando multiplicada pela matriz original, vai resultar na identidade, como é o exemplo dessas duas matrizes. Observe que a matriz inversa vai ser indicada por esse expoente menos 1 aqui. Se eu multiplicar essas duas matrizes, como elas são do tamanho 2 por 2, eu vou obter a matriz identidade também 2 por 2. Mas como a gente faz essa multiplicação de matrizes? Então, agora a gente vai ver algumas operações que podem ser realizadas com matrizes. Primeiramente, veremos adição e subtração. Nesse caso, é necessário que ambas as matrizes sejam do mesmo tamanho. E então, os elementos vão interagir conforme sua posição na matriz. Dadas essas duas matrizes A e B, a soma delas vai ser a soma de cada um dos elementos. Por exemplo, o primeiro elemento da matriz A, o elemento 5 que está na primeira linha, na primeira coluna, vai ser somado ao elemento da primeira linha e da primeira coluna da matriz B, que é 3. E assim sucessivamente, que menos 8 mais 7, como é mostrado aqui. Por fim, resolvendo as operações, a gente vai ter este resultado. Com relação à subtração, vai ocorrer de forma similar. A matriz A menos a matriz B
vai ser obtida pela subtração termo a termo, como é o caso aqui do primeiro termo, vai ser 5 menos 3, como está mostrado aqui. Então, o resultado será esta última matriz. Nas operações de matrizes, além da adição e da subtração, nós podemos também ter a multiplicação de matrizes. Neste caso, o número de colunas da matriz A deve ser igual ao número de linhas da matriz B. Por exemplo, eu tenho aqui as matrizes A e B. A matriz A tem 3 linhas e 2 colunas. A matriz B tem 2 linhas e 3 colunas. Observe que o número de colunas da matriz A é igual ao número de linhas da matriz B. Então, para multiplicar essas duas matrizes, o primeiro elemento, que vai se situar na primeira linha e na primeira coluna, vai ser obtido pela multiplicação da primeira linha da matriz A pela primeira coluna da matriz B. E como eu vou multiplicar uma linha por uma coluna? É simples, eu vou pegar o primeiro elemento, multiplicar pelo primeiro elemento da outra matriz. Depois eu vou pegar o segundo elemento dessa matriz A e multiplicar pelo segundo elemento dessa matriz B. E assim por diante, se eu tivesse aqui mais linhas ou mais colunas, eu prosseguiria da mesma forma. E por fim, eu vou somar todos os resultados dessa multiplicação, como é mostrado aqui. Primeiro, 5, que é o primeiro elemento dessa linha da matriz A, vezes 1, que é o primeiro elemento da primeira coluna da matriz B, mais menos 8 vezes 6. Fechei aqui o primeiro elemento dessa matriz. No segundo elemento, eu vou pegar essa mesma linha e vou multiplicar por a segunda coluna da matriz B. No terceiro elemento da primeira linha, eu vou manter ainda a primeira linha da matriz A multiplicada pela terceira coluna da matriz B. Observe que sempre quem vai mandar na linha, quem vai decidir em qual linha o elemento vai estar, vai ser a primeira matriz, que nesse caso é a matriz A. E quem vai decidir em qual coluna esse termo se encontra vai ser a segunda matriz, que é a matriz B. E assim sucessivamente por todos os outros elementos. Resolvendo essas operações, a gente tem este resultado. Por fim, nós temos a multiplicação de uma matriz por um número. Neste caso, cada elemento da matriz vai ser multiplicado por este número. Por exemplo, sendo esta a matriz A, o produto de 2 vezes A vai ser o número 2 multiplicado por cada elemento da minha matriz A. De forma que o resultado é este.